Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MegaCast e hoje eu estou aqui no maior evento de varejo do mundo e eu vou dividir com vocês o que são 3 dias de imersão no mercado americano para a gente entender um pouquinho mais do retail. Foram 3 dias de evento, dias bem intensos, com muito conteúdo, muitas palestras. Eu tive a oportunidade de ouvir os principais líderes do varejo do mundo, entre eles o presidente do Walmart, o CEO da Saks, e uma palestra que vai ficar para a história do Magic Johnson. Eu vou fazer um resumo desses 3 dias. A gente começou o primeiro dia com uma imersão de como é o relacionamento do Walmart nesse mundo de tecnologias. O CEO do Walmart, ele veio dando uma explanação de como o online está funcionando muito bem no ponto de venda. Esse ano a gente teve um espaço exclusivo de food que ficou no Level 1, ali uma parceria com a Amazon. A gente teve alguns painéis falando bastante sobre as soluções que os restaurantes estão tendo com o online. Ou seja, no primeiro dia, uma imersão do digital para todos os visitantes da feira. O segundo dia também ficou bastante interessante. A gente teve a abertura da Super Session com o Magic Johnson, onde ele trouxe uma explanação sobre a carreira dele. Ele falou bastante sobre a liderança e mostrou que os desafios são para todos. E tão difícil quanto criar algo e chegar ao topo é manter esse negócio no sucesso. O Magic, ele também falou das dificuldades que ele está tendo com a geração nova, a geração Z, e o quanto que eles precisam também entender as gerações anteriores para que essa sinergia possa acontecer. Acho que uma das palestras que ficou marcada mais uma vez é do Lee Peterson, que é da WD Partners. Ele falou novamente, ele vem falando diversos anos na NRF, e ele fez questão de frisar a importância do ponto de venda se tornar atrativo para os consumidores. E a importância disso é gerar uma transformação digital, criando experiência para os consumidores. A gente também teve a presidente da GDR, que falou sobre o quanto é importante a adaptação à inteligência artificial. O terceiro dia fechou com chave de ouro. O presidente da Saks mostrou o quanto que eles estão envolvidos em tecnologia, fazendo projetos desde 2019 e agora eles começam a colher esses frutos. Além disso, a gente viu também as expectativas e as previsões da economia para 2024, mostrando que a inflação continua, mas que a gente não vai ter nenhuma recessão nos Estados Unidos. Ele disse para a gente sempre questionar e sempre conflitar os dados econômicos para que a gente possa desenvolver estratégias para o nosso negócio. Então eu quero fazer aqui algumas pontuações do evento. Ele foi para 40 mil pessoas e tinha muito brasileiro. Eu nunca vi tanto brasileiro no evento como eu vi esse ano. É interessante a gente ver o mercado brasileiro, os executivos, profissionais, empreendedores buscarem conhecimento no mercado americano, que é uma grande referência para todo mundo. Não só os brasileiros, mas tem muito canadenses e europeus visitando o espaço além dos chineses. Eu vejo que a gente tem um dever de casa muito interessante, que é remodelar o nosso varejo, o nosso plano de negócios. A gente viu aqui nesse evento muitas tendências, mas mais do que tendência esse ano, a gente viu como fazer a coisa certa, Isso é um mix de informação que vai desde relacionamento e gestão de pessoas até a inteligência artificial. Eu acho que inteligência artificial foi o tema dessa NRF. A gente viu coisas que eu jamais poderia imaginar que a gente estivesse nesse patamar. Então existe aí um trabalho e um estudo a ser feito com os meus profissionais e também com quem está assistindo a esse episódio do MegaCast, o que a gente pode aprimorar
nos nossos negócios, tá? Eu vou fazer uma abordagem aqui, antes de ir para a inteligência artificial, falando sobre o ponto de venda. O ponto de venda, ele há muito tempo vem sendo questionado. Mas as pessoas vão pedir delivery, as pessoas estão comprando no e-commerce. O que o ponto de venda vai fazer agora nesse cenário? O Lee Peterson, que é um dos caras que nos impulsiona há décadas para fazermos algo diferenciado no mercado, trouxe dados que nos mostram o quanto que as estratégias precisam ser adaptadas ao digital, ou seja, físico e o digital caminhando ao mesmo tempo. Ele falou que 63% dos americanos eles preferem realizar compras online e isso vem muito de um ritmo ditado pela Amazon. O checkout ele não tem friction e hoje você consegue comprar produtos e ser entregue no mesmo dia ou até um dia depois, dependendo da localização e a especificação do produto. O ponto é que o varejo eletrônico ele veio sim para proporcionar uma experiência menos custosa e também mais agradável para o consumidor. E a gente precisa se inspirar nessas empresas que estão tendo sucesso para tornar o nosso negócio também viável para os consumidores, seja no físico e o digital. Mas o papel da loja física, ele mudou. O papel da loja física, ele não tem mais um ponto de transação, ou seja, o consumidor se dirige ao local e efetua a compra. O ponto de venda, ele se tornou algo maior do que isso. Ele precisa proporcionar um relacionamento bem atrativo para que ele possa querer ir à loja. Esse é o ponto. Por que eu vou numa loja se eu não vou ter experiência, se o produto ele não é agradável, se o atendimento é ruim, se o custo não está dentro do meu budget? Então, para que eu vou ir àquela loja? E a gente precisa mostrar para os consumidores que o nosso ponto de venda, ele proporciona algo que ele está buscando. E eu falo muito sobre isso, o quanto que as pesquisas nos mostram tendências e quando a gente vai desenvolver alguma estratégia com o time, vem muito a característica do achismo, né? Então existem dados para serem estudados e nos colocar numa linha para que a gente converse a mesma linguagem que o consumidor e isso não pode ter achismo. Então, os empresários e as equipes precisam desenvolver projetos que conversem com o consumidor e torne o negócio mais atrativo e cada vez mais conveniente para que eles possam querer ir às lojas. Ficou nítido ainda uma certa insuficiência de conhecimento dos varejistas quando o tema é transformação digital e digitalização. Eu já falei em alguns podcasts, nas minhas lives, nas minhas mentorias, o quanto que é importante você saber a diferenciação de um dos dois. A digitalização é um processo, mas que é um processo onde você desenvolve tecnologia para o consumidor. Então, por exemplo, um aplicativo, um website, um totem de autoatendimento. Isso é uma digitalização. Você está digitalizando a forma como você se relaciona com o teu consumidor. Agora, a transformação digital também é um processo e muito mais árduo. E é um processo que não tem início, não tem meio e não tem fim. Ele é um processo que ele permanece na tua empresa. Ele é um processo que, assim como os recursos humanos, assim como o comercial, ele precisa estar vivo no teu negócio. Vou te dar um exemplo. A transformação digital precisa ter pessoas, precisa ter processos definidos através de metodologias e precisa ter a tecnologia para o consumidor. E essa tecnologia ela é consequência de uma cultura definida e essa organização de fluxos e demandas para que você possa entender que aquela tecnologia vai fazer sentido no teu negócio. Então, essa diferença, ela vem causando um certo atrito entre as pessoas,
porque se torna mais fácil digitalizar o negócio, que é você contratar um prestador de serviço e investir naquela tecnologia. A transformação digital ela é muito mais morosa e ela gera o que eu chamo de adaptação à mudança. Você está inserindo uma nova cultura, você está mostrando um novo procedimento a ser seguido e as pessoas elas têm realmente dificuldade a se sujeitarem a essas mudanças e muitos vão ficando pelo caminho. Então, transformação digital é um caminho que precisa ser feito, que está incluída a digitalização nele, que é a tecnologia que você vai desenvolver para o teu consumidor. Eu vi aqui nas minhas conversas, ainda vejo uma certa dificuldade das pessoas em assimilar essa diferença e entender o que faz sentido para o seu negócio. Algo que precisa realmente estar no nosso dia a dia são as previsões econômicas. Pós-pandemia, a gente viu um sobe e desce no mercado de ações, a gente viu inflação às alturas nos países, a gente viu as taxas de juros de uma forma descontrolada e aí isso tudo vai no poder de consumo diminuindo e atingindo os varejistas. Eu assisti a uma palestra da Deloitte que foi rica de dados e pela primeira vez eu vi uma pessoa, um economista, abordar de uma forma positiva cenários futuros. A gente sabe que 2024 a gente tem 4 anos pós-início da Covid, mas que foi uma Covid, uma pandemia que durou por mais de 2 anos. Então a gente está voltando a esse relacionamento, a essa vida que a gente tinha antes da Covid. O ponto é que pós-Covid poderia nos mostrar cenários catastróficos, continuar com esse cenário negativo. E o economista da Deloitte, o Josh, ele falou muito sobre um cenário positivo, porque ele poderia ter começado a palestra falando sobre que os negócios fecharam, que está difícil por causa da inflação, mas ele trouxe dados mostrando que o varejo está crescendo, que as vendas estão aumentando, empresas atingiram patamares altíssimos na história em termos de faturamento, a lucratividade também está aumentando, ou seja, ele tem um cenário positivo. Mas ele nos ensinou que é importante a gente questionar sim essas previsões, a gente não pode somente aceitá-las e ele trouxe um exemplo rico que foi a história da China, que ela ia ditar um ritmo de crescimento mundial e isso não aconteceu. Então, o dever de casa é a gente analisar as previsões econômicas e fazer análise em cima delas, não somente aceitando o papel, mas sim analisando o que aquele indicador macroeconômico pode influenciar nos nossos negócios e agirmos assim. Acho que a mensagem positiva dele foi falar que a inflação ainda vai machucar muito, mas que alguns países não vão entrar em recessão, como os Estados Unidos, e isso vai fazer com o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, tenha previsões positivas, o que vai impactar positivamente no resto do mundo. Ele também trouxe o cenário da Alemanha, um cenário bem desafiador. Lá eles se encontram em recessão, a Europa ela não está em recessão, mas a Alemanha sim está em recessão e ali precisa de ter uma cautela e um olhar bem apurado para que uma das principais economias da Europa possa voltar a emergir e auxiliar o resto da economia no mundo. Estamos chegando no final desse episódio histórico que eu gravei diretamente da NRF, o maior evento de varejo do planeta, e eu quero deixar para vocês alguns takeaways para que você possa relembrar, possa estudar e colocar em prática no teu dia a dia, seja na tua vida pessoal ou então no teu trabalho. O investimento acelerado em inteligência artificial por grandes empresas como a Amazon, L'Oréal, Google, está transformando o ponto de venda, pessoal. A IA permite personalizar a experiência de compra
criando uma nova era no atendimento ao cliente. Essa tendência é um testemunho do poder dos dados e da tecnologia em criar interações que não apenas satisfazem, mas também antecipam as necessidades do cliente. Essa ferramenta, ela não é mais algo difícil ou custoso ter no teu negócio. Se você ainda não usou, você está vivendo o passado. É preciso experimentar e hoje existem mais de 11 mil soluções de inteligência artificial e você precisa iniciar essa experiência e entender como a inteligência artificial pode agregar valor na tua empresa, no teu negócio. Segundo takeaway, Office Depot, que é uma gigante no segmento de material para escritório, utensílios para o lar. A Office Depot está criando uma nova experiência de loja moderna. Ela se reinventa criando lojas modernas onde a tecnologia encontra o varejo. Olha que interessante. O conceito vai além de apenas vender produtos. Ele transforma as lojas em experiências verdadeiras, mostrando que o futuro do varejo está na capacidade de inovar e adaptar-se às mudanças nas expectativas de trabalho e consumo. Terceiro takeaway, nem só de tecnologia e inteligência artificial vive o varejo. A Ulta Beauty, ela trouxe um compêndio de informações voltadas para liderança e dados no varejo de beleza. Ela utiliza seu programa de fidelidade para coletar dados que transformam a experiência de compra. Eles mostram que a compreensão profunda do cliente e a personalização baseada em dados podem impulsionar tanto a inovação quanto a fidelização no competitivo mercado de beleza. É uma inspiração não só para esse segmento, mas para todos os outros. A fidelização e personalização é uma necessidade do cliente e nós precisamos atender essas buscas. O próximo takeaway, eu vou falar da Oracle e da Uber. Eles estão transformando o last mile, a última milha. A parceria entre a Oracle e o Uber está definindo o futuro das entregas. Eles entenderam profundamente a jornada dos clientes e estão criando soluções inovadoras que não apenas atendem, mas excedem as expectativas de serviço. Por exemplo, muitos varejistas estão fazendo parcerias com a Amazon e outros segmentos de entrega, outras empresas de entrega, para que os clientes possam deixar as suas caixas na devolução e eles oferecem descontos para essas pessoas no ponto de venda. Quem está fazendo muito isso é a Target. Então, ele dá um desconto se você for na loja e deixar a sua caixinha, a sua encomenda para devolução na Amazon ou uma outra empresa que faça esse serviço de entregas nos Estados Unidos. Mais um takeaway é o da Victoria's Secret e da Firework. Eles mostraram o quanto que o amor pelo cliente e a comunidade fazem diferença. Eles criaram uma parceria e reimaginaram o conceito de amor pelo cliente. Eles estão construindo espaços de comunidade que transcendem o varejo, focando em relacionamentos significativos e engajamento direto, provando que o coração de uma marca está em como ela toca a vida dos clientes. Esse ponto eu acho que a tecnologia nunca vai suprir. É o quanto que uma marca e os seus representantes podem interagir com os consumidores e fazerem eles se sentirem mais pertencidos com aquela marca. Eu já falei bastante nesse episódio sobre a palestra do Magic Johnson, mas eu quero deixar um takeaway porque foi muito marcante ver essa trajetória de campeão a líder empresarial. A jornada do Magic Johnson, de estrela do basquete a líder empresarial, é uma história de trabalho árduo, dedicação e contribuição para o crescimento coletivo. Ele mostra como a responsabilidade social corporativa e a educação continuam sendo essenciais
para o sucesso em qualquer segmento. É uma lição de vida e a gente precisa se inspirar nesses exemplos e saber que cada um de nós tem um papel social corporativo e podemos também atingir sucessos, atingir alcances que personalidades e celebridades vêm alcançando. Meus ouvintes do MegaCast, esse episódio eu gostei muito de fazer, foi uma experiência gravar ao vivo na NRF, o maior evento de varejo do planeta. Ali tiveram mais de 40 mil pessoas, praticamente 6 mil brasileiros. E como eu disse, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, um papel importante de agregar valor no varejo brasileiro e transformar cada vez mais esse segmento que é tão importante na nossa economia, que gera diversos empregos e proporciona diversas conexões para a nossa vida. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não deixe de comentar, de seguir o MegaCast, tanto no Spotify como também no meu canal do YouTube, o Júlio Monteiro. E não esqueça de me seguir também no meu perfil do Instagram, @jmonteiromega. Eu te vejo por aí.